Olá, seja bem-vindo ao canal da professora Renata e aqui a gente vai continuar falando sobre estudos. E eu quero falar com você sobre o que tem por trás das técnicas de memorização. Eu sei que memorizar é um dos grandes problemas de todo mundo e os estudantes, né, desesperados aí para fazer suas provas, enfim, aplicar o conhecimento, tenta buscar essa informação na cabeça e ela não aparece. E aí surgem diversas técnicas de como a gente vai fazer isso. E tem técnica, gente, muito antiga. Desde a época ali do Império Romano, a gente já tem registradas diversas técnicas que são ótimas e usadas até hoje, e elas funcionam bem. E por que funciona? Se você for reparar, as técnicas de memorização, todas partem dos mesmos princípios. Então, se você entender os princípios do cérebro, como é que ele funciona, você vai poder usar melhor as técnicas que você conhece e talvez até inventar a sua, montar a sua técnica de memorização de uma forma que funcione bem para você. E essas ideias, esse conhecimento é bem antigo e ele parte justamente da forma como o seu cérebro funciona. É interessante porque, de maneira até empírica, a gente consegue perceber que determinadas formas de estudo, de memorização funcionam melhor do que outras. E por quê? Quais são as características, o que tem por trás de uma técnica que funciona, uma técnica de memorização boa? Primeiro ponto, ela vai fazer com que você monte associações. Nosso cérebro trabalha por associação. É como se eu chegasse com uma informação nova, um pluguezinho assim, e perguntasse onde é que isso daqui encaixa, aonde que eu posso ligar, conectar essa informação. Então, as informações antigas que eu tenho me ajudam, elas são base para as novas que eu estou recebendo. Porque eu não preciso fazer uma conexão necessariamente lógica, mas algum tipo de conexão eu tenho que fazer. Alguma imagem eu tenho que criar, alguma história eu monto que junta esse conhecimento que está vindo com o que eu já tenho lá. Por isso, e quanto mais você aprende um assunto, mais fácil fica aprender outro. Não é só aprofundar no mesmo assunto, mas, por exemplo, se eu começo a estudar e sei muito de matemática, isso me ajuda a memorizar a arte. Se eu aprendo muito de administração, isso me ajuda na hora de pegar a contabilidade. Os conhecimentos, eles se apoiam. E a minha história de vida, né, que eu tenho registrada na minha memória de longo prazo, também me ajuda a receber esses conhecimentos novos. Então a gente faz associações. E essas associações, elas vão se apoiar na imaginação. Eu imagino coisas, ó, imaginação a gente vem de imagem. Então eu imagino, eu monto imagens que associam esse conhecimento novo com o que eu já tenho. Eu chego e eu gosto muito desse exemplo do nome, né, eu quero decorar o nome de uma pessoa e ela se chama Rosa, né, adoro essa flor rosa, margarida. Aí eu imagino, o nome dela é Rosa, eu conheço a flor rosa, a pessoa é nova, mas a flor eu conheço. Então eu associo essa pessoa que está chegando, que está sendo apresentada, com a rosa que já está, um conhecimento que eu tenho na minha cabeça aí, consolidado desde sempre. Então eu imagino aquela pessoa com uma rosa, como uma rosa, segurando rosas, comendo rosa, alguma coisa. Então eu junto, eu associo imagens do que está chegando com o que eu já tenho. E aí é como se as conexões cerebrais se estabelecessem ali e você agora vai formando um caminho no seu cérebro para chegar naquela informação nova. Como? Através da antiga. Aí você consegue fazer esse caminho, ok? Então, em geral, você vai precisar associar alguma coisa nova com a que você tem atrás, que é o princípio da técnica Palácio da Memória, que tem aqui no canal, né, que a gente fala dela. Ela é uma técnica baseada em associação. Você pega uma casa que você conhece, a sua casa ou um palácio que você, sei lá, da Disney, da Branca de Neve, e aí você imagina as coisas acontecendo ali dentro. É um tipo de associação também, tá? Agora, nem toda associação é forte. É necessário que a gente crie associações profundas, mais fortes mesmo, que vão fazer com que essa informação vá para a sua memória de longo prazo e que seja mais fácil de buscar.
Então, as associações, as imagens que a gente monta, elas precisam ter algumas características. Uma delas é emoção. Uma das características é ter emoção. Então, a rosa lá que eu imaginei é uma rosa enorme, enorme, ou então a rosa que chora, uma rosa que está triste. Ou eu estou triste quando eu vejo a rosa, ou eu fico exultante quando eu vejo a rosa fica feliz, tão feliz que despetala, lá fica sem pétalas. Eu coloco emoção na imagem. E eu posso colocar emoção também quando eu estou criando a imagem, a coisas que eu gosto, que são prazerosas ou que me dão medo. Tudo que funciona, que desperta na gente, essa parte emocional funciona muito bem para a memória. Por isso que momentos marcantes nossos são momentos de emoções muito fortes, como por exemplo 7-1, né? Todo mundo sabe o que estava fazendo no 7-1, aonde é que estava, o que estava comendo, o que pensou quando começou a dar aquele monte de gol. Por quê? Porque era uma emoção muito forte. Nem que seja assim, não estou acreditando. Você ficar desesperado. Essa emoção fez com que esse momento ficasse marcado. E aí você repara como essa constatação, né, é muito fácil de fazer na nossa vida. A gente lembra mais dos momentos onde a gente teve mais emoção, teve mais presente ali. Então, coloque emoções nas suas imagens e associações. A outra forma é o exagero, é exagerar as coisas, né? Então é o que eu falava, a rosa grande, enorme, ou então pequenininha, pode ser exagerar para cima e para baixo, né? Pequenininho ali, daquele tamaninho. Eu quero fazer uma associação de uma lista de compras. Então eu quero comprar um sabonete, um pano de chão e um abacaxi. Aí eu pego um sabonete enorme, e aí ele cai em cima do pano e fica aquele negócio cheio de borbulha, e a borbulha faz um abacaxi enorme, enorme, enorme. Aí eu chego lá, eu lembro, para isso, isso. Por quê? Porque as imagens são grandes, são imagens que eu conheço, vejo qual é a informação nova, a lista. Né? Elas não estão organizadas desse jeito. Aí me chega uma informação nova, eu junto com uma que eu já tinha, porque eu conheço pano, conheço sabão, conheço abacaxi. E aí eu junto numa imagem, em movimento, né? Tipo um filminho, onde eu jogo o sabão no pano e aí ele monta o abacaxi, que é outro que eu conheço, um abacaxi enorme feito de bolha de sabão. Assim eu vou juntando essas informações com imagens esdrúxulas. Quanto mais esquisita ela for, assim, mais fácil para você lembrar. Não imagina uma coisa assim, pequenininha, né? Tenta imaginar uma coisa realmente exagerada. E o último é que as técnicas sempre colocam também, e aí, independente da técnica que você use, você vai ter que repetir. Mesmo que na hora eu lembre daquela lista de compras, se eu não for rapidinho para o supermercado, ela acaba sumindo. Daqui a uns dias pode ser que eu não lembre mais. Então eu faço que, não, eu vou no supermercado daqui a pouco, eu vou amanhã, vou comprar isso, isso. Você dá uma lembrada, você precisa repetir as coisas. Na questão dos estudos, a repetição ela é fundamental, porque o cérebro ele funciona mais ou menos assim. Só vai ficar o que é importante. Eu não entendo até hoje porque espaço sobra, né? A gente tem espaço na memória, gente, que é muito mais que qualquer computador que tem por aí. Mas por algum motivo, o cérebro, quando chegar à noite ainda, você vai dormir, ele fala assim, vou ver o que precisa, o que não precisa, o que vai ficar na memória de longo prazo e o que vai embora. Ele faz uma seleção. Então ele olha aquela informação e fala assim, a Renata estava estudando, ela estava até animada com esse assunto aqui, mas nunca mais pegou, eu acho que ela não precisa não. Puf, aí joga fora. Aí depois, quando eu vou tentar recuperar, eu não conheço. Eu não consigo. E às vezes, assim, eu tento recuperar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Dependendo do que você está vendo, você precisa ficar com aquela informação na cabeça. Então, toda vez que o cérebro começa a querer jogar fora uma informação, a gente tem que reforçar ela, para dizer para o cérebro que aquilo lá é importante. E assim eu vou constatando que aquela informação continua na minha cabeça, ela não sumiu, não foi embora. Agora, por mais que eu me empolgue com uma coisa, por mais que eu monte boas imagens, se eu não repito, o cérebro vai chegar à conclusão de que ela não é importante e vai tirar. Tá? Então, repita, olha, faça diários de viagens também,
Tente lembrar os momentos que você quer ter, né, na sua memória, ajuda o seu cérebro a registrar, que vai fazer muita diferença, ok? Então é assim que funciona o seu cérebro, se você for reparar, todas as técnicas de memorização trabalham com esses elementos. E quem sabe você também não pode criar o seu próprio, né, a sua própria metodologia de memorização daquilo que você precisa lembrar lá na frente, daqui a muito tempo. Ok? Então, espero que você tenha gostado e continue aqui no canal para mais dicas.